Eu sou Márcia, sou servidora pública, sou analista judiciário na Justiça Federal do Distrito Federal. Nós tivemos 8 filhos, esta é a 8ª, Letícia. Primeiro nós tivemos Pedro Paulo, depois o Felipe, que teve anencefalia. Após o Felipe, Rafael. Após o Rafael, eu tive um bebê que eu sofri um aborto espontâneo com 8 semanas de gestação. Após este bebê veio o Marcos. Depois do Marcos, eu sofri um outro aborto espontâneo também, com 4 meses de gestação. Após este neném veio o João Paulo e depois do João Paulo nós estamos aqui com a Letícia. 4 meninos e uma menina, a Letícia, e 3 no céu. Eu trabalho no Senado Federal. Prestei um concurso em 89, desde então trabalho no Senado, entrei na parte técnica, tinha formado em Engenharia Elétrica lá em Campinas, na Unicamp. Depois fiz um curso de Direito, já aqui em Brasília, e morando aqui em Brasília, atuo como consultor na parte jurídica do Prodasem. Estou casado com a Márcia há 15 anos, e talvez esse seja o ponto mais importante do currículo. Vamos completar 15 anos de casado agora, quando fizemos o exame de translucência nucal, na 12ª semana, que é um exame típico, faz parte do pré-natal. Descobrimos que havia uma má formação com a criança. Num primeiro momento, o médico que fez o exame não nos falou o que estava acontecendo, simplesmente disse que precisava repetir o exame, que havia algo que ele esperava que estivesse formado, que naquele momento não estava. E repetimos o exame já não só com o médico que fez a ecografia, mas também com a presença do nosso próprio médico que estava acompanhando a Márcia nessa ocasião. Ele confirmou o diagnóstico, que foi dado como acrania, e nos explicaram que não houve a formação da calota craniana. Então, o tubo neural não havia se fechado em uma das extremidades, o que significava que a criança iria se desenvolver, iria crescer dentro da barriga da mamãe, mas que muito provavelmente, logo depois do parto, ela iria falecer. Então, esse prognóstico nos foi passado de uma forma bastante delicada pelo médico que estava acompanhando a gestação, e causou certamente bastante tristeza no primeiro momento, muita surpresa, e não foi uma notícia que veio pronta, foi uma notícia que foi construída ao longo do tempo, de tal forma que a gente pôde se preparar e pôde buscar um pouco de informações depois. Como mãe, essa notícia não caiu como uma bomba, né? A gente sempre espera que a gente tenha um filho saudável, perfeito, todo perfeitinho, todo direitinho, né? Então, foi uma surpresa muito grande, um susto muito grande também. Mas, em momento algum, eu pensei em fazer o aborto, praticar o aborto do bebê, porque o respeito à vida do filho, era um filho, não é um monstro como as pessoas por aí têm falado, né, que um bebê anencéfalo é um monstro. Não, não é um monstro. Acima de tudo, é um ser humano. E além disto, além de ser um ser humano, ele é um filho. Então, a partir deste momento, o médico deu a notícia de que o bebê tinha acrania ia desenvolver para uma anencefalia, que o desenvolvimento não ia ser o de uma criança normal, e que ele não teria, por causa disto, não teria uma vida, né, muito longa. A perspectiva seria de 1 hora, um dia, uma semana, um mês, talvez, com muita sorte, 1 ano. E a minha reação foi: vamos levar essa gestação adiante. Uma das coisas que fazem com que quem passa pela experiência de ter um filho com algum tipo de malformação, que no nosso caso foi uma anencefalia, tem um sofrimento um pouco maior, não é nem tanto a situação em si, que é dolorosa, que exige atenção e que faz com que a gente sofra realmente. Mas uma outra causa de sofrimento é a falta de respeito que outras pessoas têm em relação à situação que a gente passa, e especialmente uma falta de carinho que deveriam ter com os filhos que nós temos. Então, existe uma certa mentalidade de que todas as pessoas devem se casar, ter um filho, 2 filhos no máximo, e que esses filhos devem ser um menino, uma menina, e um menino, uma menina, dessas propagandas de sabão em pó, né? Uma criança muito bonitinha, sorridente, parecida às vezes com a Letícia que aqui está. Então, a Letícia que está aqui conosco é uma criança que poderia fazer uma propaganda de sabão em pó. Mas não é esse o caso do Felipe. Então, quando nós temos uma situação onde uma criança não corresponde à expectativa que as outras pessoas possuem,
pode gerar um sentimento de que os pais cometeram algum erro. De uma certa forma, eles não conseguiram cumprir bem a sua missão, o seu papel. E não é verdade, né? Cada um de nós está aberto a receber os filhos nas condições que vierem. Então, esse eu acho que é um ponto importante que as pessoas precisam considerar. Mas o principal apoio que uma pessoa precisa, que uma família precisa numa circunstância dessa, é que os filhos sejam respeitados, que haja carinho, que haja um apoio, não um apoio frio, mas um apoio realmente caloroso, de que as pessoas compreendam, que não vão fingir que não há problemas, não é esse o caso. Mas que vão reconhecer que com os problemas, os filhos são amados da forma que são. Este ponto acho que é importantíssimo e que muitas vezes não acontece. Seja por conta de parentes, pessoas próximas, que nessa situação dói até mais, seja em relação a terceiros, um médico, um profissional da área de saúde, um amigo, um colega de trabalho. Essas pessoas todas são pessoas que podem apoiar ou que podem ser motivo de mais dor para a família que está passando por uma circunstância dessa. Na época em que nós descobrimos a anencefalia, foi no exame de translucência nucal, mais ou menos em dezembro de 2002, eu desconhecia projetos de lei, movimentos no judiciário tendentes à realização do aborto do anencéfalo. Tudo isso só foi, claro, na época nós nem sabíamos o que era anencefalia, nós não sabíamos do efeito preventivo do ácido fólico numa futura gestação também. Então, nós começamos a buscar informações para sabermos o que era a anencefalia, né? Buscamos sites, procuramos orientação com diversos especialistas, né? E depois de passarmos por toda a experiência, foi que nós soubemos que no dia em que nosso filho Felipe faria 1 ano de idade, a ação, a ADPF 54, foi distribuída no Supremo Tribunal Federal para o relator, que é o ministro Marco Aurélio, né? Marco Aurélio de Mello. Começamos a nos envolver nessas questões, porque começaram a falar que o bebê anencéfalo era um monstro. Não é, é um ser humano, é um filho, tem que ser respeitada a vida do bebê anencéfalo, né? E que a mulher sofre muito, não vou dizer que cada uma tem o seu sofrimento, né? Cada uma tem o seu apoio, cada uma tem a sua bagagem psicológica. Realmente, quanto a este aspecto, não dá para... cada qual tem a sua experiência. Mas a gente começou a saber, tomar conhecimento de ações junto ao Supremo e junto ao Congresso Nacional para a liberação do aborto do anencéfalo. As mulheres que desejam manter as suas gestações. Parece assim que tem uma pressão muito grande para que elas façam o aborto. Eu mesma, na época que estava grávida do Felipe, ouvi de uma médica. A médica falou assim: por que que você ainda está grávida? Quando ela soube que eu estava carregando no meu ventre um bebê anencéfalo. Por que que você ainda está grávida? Eu simplesmente respondi: doutora, porque eu sou mãe, eu não sou assassina, né? E é assim, a gente tem que respeitar, as pessoas têm que respeitar. Eu não acredito que o aborto seja uma opção, porque eu acho que o aborto traz um dano muito maior para a saúde da mulher, não apenas física, mas também a psicológica. E a saúde física, ela hoje pode até ficar muito bem, né? Fez ali a curetagem, não sei qual é o procedimento, mas acabou, tudo bem. Mas a consequência disso tudo vem daqui a 30 anos, 20 anos, 40 anos. Aí sim ela vai sofrer as consequências dos atos passados, né? É uma agressão muito grande ao corpo. Se ela está sofrendo muito, se a mulher que tem um bebê anencéfalo está sofrendo muito, procure ajuda, procure apoio. E o governo também, eu acho que o governo tem que dar apoio para as mulheres levarem adiante a gestação, não querer eliminar simplesmente um ser humano, né? Então, eu acho que as pessoas têm que respeitar, e respeitar não apenas a pessoa da mulher, mas principalmente o bebê, que o bebê está ali dentro e ele não pode fazer nada. Não é um monstro, é um ser humano. E ele merece resguardo, ele tem um resguardo, a lei inclusive resguarda os direitos do bebê, do nascituro, o bebê que está no ventre da mãe.
Então, o bebê também tem o direito de nascer, tem o direito de viver, ainda que seja, sei lá, 9 meses, que são os 9 meses de gestação. Por motivos naturais, pode ser que não consiga chegar até os 9 meses, pode acontecer um aborto antes, mas pelo menos ele seguiu o seu caminho naturalmente, não houve interferência. E todas essas questões só são aventadas hoje em dia devido, graças a Deus, ao avanço tecnológico, que por um lado é bom, que a gente pode verificar como é que estão a saúde, como é que estão as coisas, os exames, a ecografia. Mas, por um outro lado, uma ecografia gera toda esta polêmica, todo este problema, toda essa discussão sobre o bebê anencéfalo deve morrer, vai ter o aborto, e a partir do aborto do anencéfalo, quem garante que não vai haver o aborto de outras questões, de outras anomalias, ainda menos severas? Porque se você pode o mais, por que você não pode o menos? A anencefalia é algo raro, mas outros tipos de problemas, outras dificuldades não são raras, são comuns, né? É importante que a gente consiga visualizar nessas circunstâncias que não são um momento de depressão, um momento de afundar, é um momento de crescer, é um momento em que a gente pode se aproximar de Deus, que a gente pode se aproximar do cônjuge, que devemos servir mais as pessoas e podemos ter mais abertura para que a gente possa aprender a amar. E no fundo é isto, né? A gente sabe que a dor é a pedra de toque do amor. Então, uma situação caracterizada por uma dor intensa, que seria o caso de uma anencefalia, ou a perda de um filho durante a gestação ou logo depois do parto, são situações que fazem com que a gente precise refletir um pouco mais. Quais são os valores que nós temos, por que nós estamos vivendo, o que nos alegra, o que faz com que a gente exista e viva no final das contas, né? Então, essa tendência ao egoísmo que todos nós temos é algo que precisa ser combatido. E muitas vezes uma chacoalhada que recebemos com um filho com anencefalia ou uma situação que seja dura de qualquer forma, pode ser uma ocasião boa para que a gente cresça, que a gente se aproxime mais das outras pessoas que estão próximas de nós e que a gente saia do egoísmo e do comodismo que tendemos a ter. Então é uma visão positiva que eu acho que a gente tem que ter. Uma má notícia pode ser uma ocasião de crescimento e é dessa forma que eu acho que temos que encarar. Claro, no momento não conseguimos vislumbrar dessa forma, mas já com a experiência de alguns anos depois de ter passado pela experiência, certamente eu acho que é a lição que nós temos, né? Ter um filho com anencefalia, depois de certo tempo, olhando para trás, a gente vê que foi um privilégio. E gosto de comentar que nós temos 8 filhos, sendo 3 que estão no céu. Isso não caracteriza uma família grande, caracteriza uma família normal. Então, de forma geral, a gente brinca de que, puxa vida, vocês têm tantos filhos? Não, nós temos os filhos que uma família com 15 anos de casado normalmente tem. As outras famílias têm um pouco menos, mas é uma questão cultural. Pode ser que daqui a alguns anos a situação mude e as pessoas percebam que ter filhos é uma coisa muito boa. Eu espero que isso aconteça.